A História do Universo. Manuscrito de Melquisedeque. A criação do universo. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvessem anjos a cantar, já havia um céu, o lar do Eterno, o único Deus, perfeito em sabedoria, amor e glória. Viveu o Eterno uma eternidade antes de concretizar o seu lindo sonho na criação do universo. Os incontáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho. Desde o íntimo átomo às gigantescas galáxias, tudo mereceu sua suprema atenção. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra de criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, e sobre ele uma montanha fulgurante, sobre a qual estaria para sempre firmado o trono do universo. Ao monte sagrado, Deus denominou Sião. Da base do trono, o Eterno fez jorrar um rio cristalino para representar a vida que dele fluiria para todas as criaturas. Como sala do trono, criou um lindo paraíso que se estendia por centenas de quilômetros ao redor do Monte Sião. Ao paraíso denominou Éden. Ao sul do paraíso, em ambas as margens do rio da vida, foram edificadas numerosas mansões, adornadas de pedras preciosas, que se destinavam aos anjos, os ministros do reino da luz. Circundando o Éden e as mansões angelicais, construiu Deus uma muralha de jaspe luzente, ao longo da qual podiam ser vistos grandes portais de pérolas. Com alegria, o Eterno contemplou a capital sonhada. Carinhosamente, o grande arquiteto a denominou Jerusalém, a cidade da paz. Deus estava para trazer à existência a primeira criatura racional,
seria um anjo glorioso, de todos o mais honrado. Adornado pelo brilho das pedras preciosas, este anjo viveria sobre o Monte Sião, como representante do Rei dos Reis diante do universo. Com muito amor, o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Toda a sabedoria aplicou ao formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura, concedeu-lhe a vida. O formoso anjo, como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face de seu autor. Com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhe de seus planos que começavam a se concretizar. Ao ser conduzido ao lugar de sua morada, junto ao trono, o príncipe dos anjos ficou agradecido e com voz melodiosa entoou o seu primeiro cântico de louvor. Das alturas de Sião, descortinava-se, aos olhos do formoso anjo, Jerusalém, em sua vastidão e esplendor. O rio da vida, ao deslizar, sereno em meio à cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espelhando as belezas do jardim do Éden e das mansões angelicais, envolvendo o primogênito dos anjos com o seu manto de luz. O Eterno passou a falar-lhe dos princípios que haveriam de reger o reino universal. Leis físicas e morais deveriam ser respeitadas em toda a extensão do governo divino. As leis morais resumiam-se em 2 princípios básicos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Cada criatura racional deveria ser um canal por meio do qual o Eterno pudesse jorrar aos outros a vida e a luz. Desta forma, o universo cresceria em harmonia, felicidade e paz. Depois de revelar ao formoso anjo as leis de seu governo, o Eterno confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Seria ele o protetor daquelas leis, devendo honrá-las e revelá-las ao universo prestes a ser criado. Com o coração transbordante de amor a Deus e aos seus semelhantes, caber-lhe-ia ser um modelo de perfeição. Seria Lúcifer o portador da luz. O príncipe dos anjos, agradecido por tudo, prostrou-se ante o amoroso rei, prometendo-lhe eterna fidelidade. O Eterno continuou sua obra de criação,
trazendo à existência inumeráveis hostes de anjos, os ministros do reino da luz. A Cidade Santa ficou povoada por essas criaturas radiantes que, felizes e gratas, uniam as vozes em belíssimos cânticos de louvor ao Criador. Deus traria agora à existência o universo, que, repleto de vida, giraria em torno de seu trono, firmado em Sião. Acompanhado por seus ministros, partiu para a grandiosa realização. Depois de contemplar o vazio imenso, o Eterno ergueu as suas poderosas mãos, ordenando a materialização das multiformes maravilhas que haveriam de compor o cosmo, sua ordem qual trovão. Ecoou por todas as partes, fazendo surgir, como que por encanto, galáxias sem conta, repletas de mundos e sóis, paraísos de vida e alegria, tudo girando
harmoniosamente em torno do Monte Sião. Ao presenciarem tão grande feito do Supremo Rei, as hostes angelicais prostraram-se, fazendo ecoar pelo espaço iluminado um cântico de triunfo em saudação à vida. Todo o universo uniu-se neste cântico de gratidão, em promessa de eterna fidelidade ao Criador. Guiados pelo Eterno, os anjos passaram a conhecer as riquezas do universo. Nessa excursão sideral, ficaram admirados ante a vastidão do reino da luz. Por todas as partes encontravam mundos habitados por criaturas felizes que os recebiam em festa. Os anjos saudavam-nos com cânticos e falavam das boas novas daquele reino de paz. Tão preciosa como a vida, a liberdade de escolha, através da qual as criaturas poderiam demonstrar seu amor ao Criador, exigia um teste de fidelidade. Com o propósito de revelá-lo, o Eterno conduziu as hostes por entre o espaço iluminado, até que se aproximaram de um abismo de trevas que contrastava com o imenso brilho das galáxias. Ao longe, esse abismo revelara-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho sem luz, mas, à medida de sua aproximação, mostrou-se em sua enormidade. O Criador, que a cada passo revelava aos anjos os mistérios de seu reino, ficou ali, silencioso, como que guardando para si um segredo. As trevas daquele abismo consistiam no teste da fidelidade. Voltando-se para as hostes de anjos, o Eterno solenemente afirmou: todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Vocês são livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida.
Com essas palavras, fez Deus separação entre a luz e as trevas, o bem e o mal. O universo era livre para escolher o seu destino. A criação do universo, capítulo 2. O tão acalentado sonho do Criador se concretizara. Agora, como Pai carinhoso, conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmonia e paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade e glória. Havia um forte elo de amor que a todos unia fortemente. Os seres racionais, dotados da capacidade de um desenvolvimento infinito, encontravam indizível prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina, transmitindo-os aos semelhantes. Eram como canais por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria a todos de amor e luz. Em Jerusalém, os ministros do reino reuniam-se ante o soberano rei, sempre prontos a cumprir os seus propósitos. Era através de Lúcifer que o Eterno tornava manifesto os seus desígnios e planos a todo o universo. Depois de receber uma nova revelação, ele prontamente a transmitia às hostes angelicais. Estas, por sua vez, a compartilhavam com toda a criação. Em rápidos voos, os anjos rumavam para as terras, planetas capitais, onde, em grandes assembleias, reuniam-se os representantes dos demais mundos. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava com a sua simpatia. Nenhum outro anjo conseguia revelar, como ele, os mistérios do amor do eterno Deus. O universo, alimentando-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento de todo o progresso e felicidade, ainda que conscientes do livre-arbítrio, jamais subira ao coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Assim foi por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Lúcifer
que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se, aos poucos, atraído pelas trevas. O Rei do Universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos no caminho descendente que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Contemplando-o, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. Retornando ao seu lugar de honra, junto ao trono, prostrou-se ante o divino rei, suplicando-lhe: Ó Pai, dá-me a conhecer os segredos das trevas, assim como me revelas a luz. Ante o pedido do formoso anjo, o eterno Deus, com voz expressiva de tristeza, disse-lhe: Meu filho, você foi criado para a luz, que é vida. Convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria os segredos das trevas, Lúcifer decidiu compreender por ele mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Só Deus sabia o que se passava no coração de Lúcifer, o anjo que fora criado para ser o portador da luz. Estava divorciando-se em pensamentos do bondoso Criador, que num esforço de impedir o desastre, rogava-lhe permanecer ao seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se em seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, aos rogos daquele amoroso pai, a quem não queria também perder, o torturavam. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. Antes de criar o universo, Deus já previra a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas sem este dom, a vida não teria sentido. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso, decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes que no reino do Eterno coexistiam totalmente separadas. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo superior ao governo do Eterno Deus. Denominou sua lei a ciência do bem e do mal. Estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal se revelou atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo descerrar um sentido de vida superior àquele oferecido pelo Criador, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema, haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Ao longo do tempo em que amadureceu em sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredo.
diante de todo o universo. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador da luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir ao eterno Deus. O divino rei, que sofria em silêncio, procurava, por meio de suas revelações de amor, preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvidos à tentação, voltando-lhes as costas. A noite da provação faria sobressair, contudo, os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam ao Criador, não por interesse, mas por amor. Ao ver que a hora da prova chegara e que Lúcifer estava pronto para traí-lo diante de todo o universo, o Eterno, que jamais cessara de revelar os tesouros da sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. O silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira excursão sideral, quando depois de lhes mostrar as riquezas do reino da luz, Deus tornou-se silencioso ante aquele abismo. Lembraram-se os anjos de suas palavras. Todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Vocês são livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida. Lúcifer, que passara a cobiçar o trono de Deus, indagou-lhe o motivo de seu silêncio. O Criador, contemplando-o com infinita tristeza, disse-lhe: é chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar os seus propósitos. Vendo que o momento propício para a propagação de sua teoria havia chegado, Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto ao magnífico anjo, que sempre lhes revelara os tesouros do reino da luz. Lúcifer começou seu discurso exaltando, como de costume, o governo do eterno Deus. Num amplo retrospecto, lembrou-lhes as grandiosas revelações que os enriquecera em toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou-o como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciando o Eterno, abria-lhes caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então além dos limites de seu governo. Surpresas! As hostes tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas. Com eloquência, ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como o caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando, pela primeira vez, discórdia. Os seres racionais, em sua prova,
tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmava haver chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Dir-se-ia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas, aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao rei.